Olá, ilustres cidadãos, vosso querido e estimado Coroneiro da Estrela está de volta e hoje quero-vos falar delicadamente sobre o tema da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial de 1948, por conta das atrocidades que aconteceram. Quando nós queremos pensar em mudar alguma coisa, devemos começar por nós e por aquilo que nos rodeia, e depois ir aumentando o raio e o diâmetro da nossa ação. No meu livro tenho alguns textos em prosa e alguns poemas que falam sobre a minha dor mundial, as guerras, tudo o que vai contra essa tal Declaração Universal dos Direitos do Homem. No entanto, hoje quero fazer aqui alguma ênfase, quero realçar aqui um pouco o que se passa aqui na minha zona, no lugar onde eu vivo. Eu vivo então em Portugal, no concelho da Covilhã, numa zona onde faz, digamos, fronteira com outros dois concelhos, que é o Concelho do Fundão e o Concelho da Pampilhosa da Serra. Em relação ao Concelho do Fundão, sempre tiveram uma ligação muito boa com o Concelho da Covilhã, onde nós temos uma rede de transportes públicos já há muitos anos, que faz então ligação entre esses dois concelhos, essas duas cidades grandes, não são grandes, mas que são já cidades, que é o Fundão e que é a Covilhã. No entanto, em relação ao Concelho da Pampilhosa da Serra, ainda hoje nós não temos absolutamente transporte público nenhum que faça uma ligação entre os dois. Que isso é inadmissível. É inadmissível. E mais longe ainda vou para falar que mesmo aqui no meu próprio concelho, na minha própria freguesia, durante toda uma vida, ainda hoje, que provavelmente nunca vai acontecer, existem aldeias onde não tem um único acesso a transporte público. Não existe um único transporte público por dia. Isso é inadmissível. Querem falar como adultos? Vamos falar como adultos. Como é que isto é possível? Não dá para entender. Infelizmente, mais uma vez eu digo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nos fala sobre a dignidade com que devemos ser tratados, protege os criminosos e as pessoas inocentes não têm proteção. Além de não existir esse transporte público, nunca existiu e nunca vai existir, a terra do meu bisavô que Deus tem, ainda hoje existem pessoas lá a viver, sejam muitas ou sejam poucas. A existência de transportes públicos deve ser feita com o rigor de ser uma necessidade primária. O acesso ao transporte público digno que todas as pessoas têm direito e não a pensar em lucros. Esse sim é um dos investimentos importantes a ter por conta de autarquias, por conta do Estado português. Gastar, por exemplo, fogos de artifício, luzes e mais luzes, enormes despesas de eletricidade, em épocas festivas, blá 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 blá, isso não tem importância absolutamente nenhuma. E fazem, sabe a Deus, os gastos associados em todo um país nessas festividades e etc. Depois temos estas partes importantíssimas e que não são resolvidas, não são tratadas. Uma pessoa que podia ter um bilhete com 10 euros conseguiria ir à cidade e voltar e paga um táxi, por exemplo, a 50, 60 euros. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Já falei aqui num vídeo as dificuldades que o país atravessa, principalmente a classe baixa, por conta de levar o país à falência, as pessoas não têm culpa de nada, aumentaram os preços todos, aumentaram o IVA, o que está o IVA à taxa normal em 23%, como eu já falei aí, e as coisas não são resolvidas. E depois continua tudo igual. Quantas pessoas falam sobre isto? Quantas pessoas se importam? Prefere ir para o café, encher os cafés, encher os estádios de futebol, andar à porrada, em confrontos físicos por conta de que um é do Benfica, outro é do Sporting ou é do Porto.
É mais uma salva de palmas que eu dou e não consigo entender como é que a sociedade pode estar na situação que está, mas concretamente falando agora aqui em Portugal e na minha zona. Quiseram tirar daqui os Correios, lá se conseguiu fazer com que permanecesse por enquanto. Mesmo na rede de transportes públicos nós já não temos acesso ao meio do dia, já não regressa aqui às aldeias, mesmo onde eu vivo, já fica a meio do caminho, já a pessoa tem que vir a pé 20 quilómetros, ou então arranjar, por alma do Espírito Santo, alguém que lhe aboleia ou que aluga um táxi. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Posteriormente, ainda temos agora um problema enormíssimo, que é a falta de médico de família. Ao tempo, que agora nem um médico de família há. Tanta coisa, na altura das eleições, faz tanto barulho, tantas promessas e, mais uma vez, da vida toda, principalmente falando, depois de 25 de Abril, celebrou agora, em 2024, o que as pessoas que estão dentro do assunto sabem, e deparamos-nos com esta situação. Como é que é possível isto ser efetuado desta forma? Isto é mesmo inadmissível. Não existe outra palavra que se possa usar nesta situação. E pronto. Enquanto Deus me dê saúde e eu consiga respirar, vou tentar lutar aqui pelos direitos de todas as pessoas. Já que temos deveres, também temos direitos. Este é um alerta que eu deixo para as pessoas. Pensem nisso. Isto não pode continuar assim. Atentamente e com os melhores cumprimentos, vosso querido e estimado Curandeiro das Estrelas.